Eu acho que é interessante entender, antes de entrar, eu vou fazer uma análise dupla, no sentido do possível uso da palavra da pós-modernidade. Eu vejo duas perspectivas. Uma perspectiva seria mais quando você usa o termo pós-modernidade como um termo descrito. Você descreve, você quer caracterizar a sociedade contemporânea a partir de determinados critérios que são associados à pós-modernidade. Mas existe um segundo nível. Isso é a pós-modernidade enquanto termo crítico, normativo, que sabe que a modernidade não é apenas um fenômeno social, a modernidade também é uma ideologia. Existe um projeto da modernidade, um projeto que até é exportado para outras partes do mundo. A racionalidade, a ciência como um sistema predestinado ao saber e assim por diante. E agora, nesse sentido, a pós-modernidade seria a grande questão se esta ideologia da modernidade, a grande narrativa que a pós-modernidade produz sobre si mesmo, que existe um progresso contínuo na direção de uma sociedade onde todos os nossos problemas serão resolvidos, porque o ser humano chegou à sua auge no sentido do uso do seu potencial inerente, que não é mais escravizado pela religião, por ideologias. Mas isso também é uma ideologia, a ideia do progresso constante, algo linear, que começa na pré-modernidade, passa pela modernidade e vai chegar a um ponto final, e este ponto final deve ser compartilhado com o mundo inteiro. Todos. Não apenas os muçulmanos atualmente, mas todos os povos deveriam desfrutar exatamente essa conquista na história humana. Né? Isso é uma ideologia. E a pós-modernidade pergunta, não é assim que a gente, todos nós aqui nessa sociedade, já sabemos que a ciência por si não é a grande solução dos nossos problemas. Ao contrário, a ciência produz problemas ambientais e assim por diante. Éticas na biotecnologia e assim por diante. O que nós fazemos com este conhecimento, com essa crítica ao nosso próprio estágio de evolução? Parece que nós não nos comportamos de maneira autocrítica, mas continuamos a exportar falando nós, quer dizer, os oficiais que representam o Ocidente, quer dizer, a tentativa de exportar a democracia, fortalecer o Estado Nacional e assim por diante. Tudo isso são as grandes narrativas, as implicações na modernidade, que hoje são cada vez mais reconhecidas como vulneráveis e problemáticos. Então, isso seria a segunda leitura a partir da pós-modernidade. Existe uma dicotomia, uma tensão entre a modernidade e a pós-modernidade, mas muitas caracterizações da modernidade valem ainda mais na pós-modernidade. O que é a modernidade do ponto de vista histórico? Primeiro, uma determinada forma da sociedade. Uma sociedade que se distingue da sociedade arcaica, primitiva, onde, por exemplo, todo mundo tem acesso ao mesmo saber, mais ou menos. Talvez exista uma diferenciação entre homens e mulheres, mas não existem profissões especializadas. Todo mundo sabe como caçar, como pescar. Talvez exista um xamã que também, além de ser camponês, ou contribui para a produção da sociedade, também tem uma determinada função especial religiosa. Mas essa diferenciação dos papéis começa apenas quando a sociedade produz mais do que ela consome. Lá, subitamente, é possível que algumas pessoas, por exemplo, se tornam sacerdotes, porque eles não são mais precisados no campo para produzir produzir comida para a sociedade. Eles podem se especializar em questões religiosas, por exemplo. Esse segundo tipo da sociedade pré-moderna é uma sociedade hierarquizada, onde algumas profissões são mais importantes do que as outras, onde existe mais reputação para alguns e não para outros. Agora, na nossa sociedade moderna, acontece o seguinte:
Essa sociedade moderna é caracterizada como uma sociedade funcionalmente diferenciada. O que significa isso? Significa que em nossa sociedade existem setores de competência e cada desses setores produz sua própria plausibilidade, sua própria lógica. Nós temos o direito, nós temos a economia, nós temos a religião, nós temos a ciência. Todos eles têm valores próprios. Amor próximo não funciona na mesa da negociação. A ideia é expulsar este cara do mercado. Mas quando ele volta para casa, na sua vida privada, e ele encontra seu filho, ele vai funcionar de maneira diferente. Ele não pode aplicar os mesmos papéis, os mesmos comportamentos quando ele fala com sua esposa ou seu filho. Então, o que significa isso para o indivíduo moderno? Nós temos que aprender e desenvolver uma biblioteca de papéis que nós aplicamos em momentos diferentes. Nós vamos para o banco, lá, outra lógica econômica. Nós vamos para a igreja, outra lógica. Nós vamos para um advogado, outra lógica. Então, essa ideia é que todos esses segmentos são altamente especializados, mas cada um deles contribui para a evolução da sociedade. Cada um é importante, né? A cidade não poderia existir sem direito. Precisa de especialistas, né? A religião desempenha um papel, por exemplo, no sentido da educação moral, que pelo menos oferece o mínimo de responsabilidade a partir de algumas normas deduzidas da religião. Isso é mais ou menos coletivo, pelo menos nas sociedades modernas, onde uma religião normalmente domina. Agora, o Bauman tudo isso vale também na sociedade pós-moderna. Mas nós temos aqui uma intensificação. Uma intensificação de que sentido? São três aspectos, talvez eu vou apresentar aqui. Primeiro, qual é a orientação da vida na pós-modernidade? Existe ainda algo que na modernidade ainda existe? Esta ideia de que existem classes, existem confissões, né? Existem talvez tarefas do cidadão nesse sentido. Tudo são coisas padronizadas que nós vivemos junto com muitas outras pessoas ao mesmo tempo, né? Agora, aquela modernidade líquida, né, pós-modernidade na terminologia de Bauman, não é a ausência de valores e objetivos. A pós-modernidade tem. O problema é outro. O problema é seu excesso. Existem valores e padrões demais. O indivíduo não sabe mais, porque não existe uma hierarquia de valores, que norma ou que sistema ele deveria seguir na sua orientação, na sua orientação de vida. Então, ele tem, diante desta pluralidade de ofertas, de sistemas de sentido, ele tem que decidir, não no sentido, agora eu vou me tornar marxista ou vou me tornar pentecostal ou evangélico. Isso não é a questão. A questão é que o individualismo, ele é vítima diante da pluralidade de ofertas de sentido. E ele tem que compor seu vocabulário normativo do comportamento a partir das múltiplas ofertas que cada um de nós recebe, reflete, aceita, mas tudo isso, segundo Bauman, também muito temporal. O que vale hoje, talvez amanhã não. Porque eu vou encontrar outras ofertas, eu vou me interessar por outros livros e subitamente eu tenho que remoldar minha individualidade.